deponente, o Dr. Tiago Duarte, médico, e também estamos aqui com o Dr. Carlos Orlando Pascolotto Feti Sparta de Souza, presidente do Conselho Regional de Medicina. Doutor Tiago, podemos dizer que muito mais do que uma homenagem é um reconhecimento pela trajetória de um conselho que tem feito muito mais para a sociedade do que para o próprio médico, conforme a sua narrativa hoje na tribuna, não é isso? Sem dúvida, o CREMERS, à medida em que ele atua, ele resguarda a autonomia e a liberdade médica na prescrição, dentro de parâmetros éticos, parâmetros científicos, e com isso ele está resguardando e cuidando diretamente da população gaúcha. Então, é um reconhecimento à atividade da administração, do Dr. Carlos Sparta e dos seus colegas todos de diretoria que têm trabalhado nesse sentido. Doutor Carlos, podemos dizer aqui, o doutor Tiago, deputado, médico, seu colega hoje aqui, ele falou muito da missão do CREMERS, também falou sobre a importância do médico. Eu gostaria que o senhor tocasse também, porque liderado pelo seu pai como secretário da saúde do município, foram verdadeiros heróis. Vocês, os médicos, entregaram as próprias vidas para salvar vidas. Agradecer inicialmente ao deputado Dr. Tiago, o gesto que ele fez, que pode parecer pequeno, é uma grandeza extraordinária. Esse não é um gesto apenas para o CREMERS, é para os mais de 37 mil médicos. É o reconhecimento que o Dr. Tiago, esta casa teve, com o empenho que o CREMERS teve, o empenho que os médicos tiveram nesses anos de pandemia. Foi muito gratificante a todos nós esse reconhecimento. O médico esteve em todos os postos de saúde, unidades de pronto atendimento, em hospitais, não deixou faltar assistência à população. O nosso muito obrigado ao nosso deputado querido Dr. Tiago. Dr. Tiago, deputado aqui da casa, deputado estadual, médico. Dr. Tiago, podemos dizer que quando o senhor faz uma homenagem, faz um reconhecimento ao CREMERS, o senhor está homenageando em nome da sociedade gaúcha o CREMERS, os médicos, os verdadeiros anjos da guarda e os heróis que há menos de 3 anos atrás salvaram vidas, entregaram vidas. É isso? Exatamente. Então é uma homenagem aos 35 mil médicos que a partir do CREMERS estão cadastrados e atendem a população gaúcha. É importante dizer e frisar de que esses médicos não colocaram só a sua vida em risco, colocaram a vida das suas famílias em risco, muito em função das parcas condições de atendimento, uma patologia nova, uma patologia difícil de tratar e que acabou ceifando centenas de milhares de vidas. Então, o CREMERS teve papel decisivo, inclusive, na formulação. Levando a doença para dentro de casa. E o CREMERS foi fundamental, inclusive, na discussão e na formulação de políticas públicas. Que continue assim. Tenho certeza que na gestão do secretário, do presidente Carlos Sparta, vai seguir assim, formulando políticas públicas não para defender os médicos, mas para defender a sociedade das más práticas em medicina. Doutor Sparta, quando o doutor Tiago, deputado Tiago, médico Tiago, ele faz essa homenagem em nome da sociedade gaúcha, aos médicos, aos CREMERS, ele está salientando e agradecendo esse momento que os seus colegas, o senhor, entregaram as vidas para que um inimigo que não se tinha nenhuma literatura, era completamente um inimigo poderoso, forte e que não se tinha nada a respeito, nenhuma literatura. Podemos dizer que hoje a sociedade é que ganha com esse reconhecimento. Perfeitamente. O reconhecimento que veio foi uma categoria que foi muito julgada na pré-pandemia, na pandemia e na pós-pandemia. Mas que no momento de adversidade, quando a população precisou, ela estava ali, atendendo, não faltando respaldo à saúde dos gaúchos. Os médicos, com certeza, hoje estão tendo esse reconhecimento através do CREMERS, e esse reconhecimento que parece pouco,
muito nos orgulha e muito nos dá gratidão. O médico merece o reconhecimento dessa casa. Deputado e médico Tiago, parabenizar pela essa grande lembrança, também parabenizar o CREMERS, que sirvam as façanhas aqui da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, hoje com essa medalha, e também do CREMERS 70 anos de modelo autor da terra. Muito obrigado para todos. Muito obrigado, Sérgio. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o CREMERS recebe, daqui a alguns instantes, a medalha da 50ª legislatura para o Conselho Regional de Medicina. Temos a presença aqui, chancelando esse evento aqui, a presença do secretário municipal da Saúde, Dr. Mauro Sparta, que é médico e secretário da Saúde do município. Dr. Mauro, podemos dizer que mais uma homenagem é um reconhecimento à trajetória dessa entidade que tanto tem feito pela sociedade. É verdade, é um momento muito especial, né? Um momento histórico para a nossa entidade, 70 anos de muito trabalho, de muito profissionalismo, acompanhando e tutelando a sociedade, a comunidade rio-grandense. Né? Nós, olhando para trás, vemos todo esse trabalho que foi feito na construção da medicina, da saúde do Rio Grande do Sul, e tantos médicos que trabalharam e fizeram muito pelo Estado. Todos eles, é claro, né, associados ao CREMERS, né, por determinação regimental, por determinação federal. Nós temos que reverenciar aqui nesses 70 anos dois presidentes da República. O presidente Getúlio Vargas, que fez o primeiro decreto de criação do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina e depois o presidente Juscelino Kubitschek, em 1957, né, que era médico, urologista, né, e que regulamentou definitivamente os conselhos regionais no país. Então nós estamos aqui fazendo essa cruzada, né, e aplaudindo aí o Conselho Regional de Medicina, que tantos serviços prestou à comunidade gaúcha. Doutor Mauro, nós estamos num momento de celebração, 70 anos, uma data emblemática, histórica, inesquecível, mágica e emocionante. Mas não podemos furtar de falar sobre o seu trabalho feito durante os últimos 3 anos contra um inimigo que era um inimigo invisível, que não tinha literatura, não tinha estudo, não tinha nada escrito durante toda a existência da humanidade. Primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre os médicos que entregaram as próprias vidas e que o senhor comandou bravamente durante a pandemia. Foram tempos muito difíceis, tempos extremamente difíceis, né? Inesquecíveis, e ficou marcado na história da humanidade, né? Nós só tivemos um paralelo assim em 1918, portanto, há 104 anos atrás, quando teve a gripe espanhola, né? E agora, né, no século XXI, onde nós temos muito mais artefatos científicos para enfrentar uma pandemia, né? Já tivemos imensas dificuldades. Foi uma prova de bater o recorde, né? É verdade, e perdemos aí muitos colegas, né, muitos profissionais, porque a classe médica, os profissionais de saúde não se furtaram, trabalharam intensamente em todo o planeta, no sentido de enfrentar uma doença que era desconhecida no início, né, e que depois, ao longo do tempo, aí os pesquisadores, os cientistas, as universidades, os grandes laboratórios, né, terminaram num trabalho muito eficaz, né, com muita determinação, em pouco tempo já criando essa vacina que terminou então conseguindo conter a pandemia. Agora nós estamos vivendo um momento de remissão, né? Ela está muito baixa os números, graças a Deus, e efetivamente nós temos que aplaudir a comunidade médica, a comunidade científica e a população que foi beneficiada com isso, e nós mantemos o nosso planeta vivo. Doutor Mauro, a emoção de estar vendo hoje o médico Carlos Sparta, seu filho, hoje participando dessa homenagem, sendo protagonista dessa homenagem, hoje no CREMERS. É um orgulho muito grande, né? Pessoal, né? Familiar, né? Ter o Carlos Sparta, meu filho, presidindo essa instituição tão importante para a comunidade médica e para o Rio Grande do Sul. Como pai, falo como pai, é uma satisfação muito grande. Uma emoção muito grande? É uma emoção muito grande. Feliz? Estou feliz, contente, e principalmente pelo CREMERS e pelos profissionais de saúde terem feito a sua parte
nesse momento tão importante da vida da humanidade. Obrigado. Obrigado. Estamos hoje na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o Cremers recebe a medalha da 55ª Legislatura para o Conselho Regional de Medicina, o Cremers, que tem orgulhado muitos gaúchos. Eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora, a médica Tatiana Della Giustina, isso, que é conselheira do Conselho Federal de Medicina, para o Estado do Rio Grande do Sul. Como conselheira federal, uma mensagem para o Cremers, 70 anos, muito mais do que uma homenagem hoje ele recebe, é um reconhecimento pela trajetória do Cremers e também pelo trabalho que os médicos, nesses últimos 3 anos, fizeram em prol da humanidade. Bom, boa tarde. Realmente, assim, a atividade do Cremers é uma atividade extremamente importante e eu me sinto muito orgulhosa por esses 70 anos. Só eu já sou médica há 39 e esses 70 anos têm um simbolismo muito grande porque o Cremers foi pioneiro, né? Assim como os movimentos sindicais aqui do Rio Grande do Sul também, né, e no Brasil todo. Então, esse fato de estar hoje não, amanhã, né, completando 70 anos, diz muito sobre isso, né, sobre esse pioneirismo todo que nós sempre tivemos. Então, fico muito feliz de poder estar participando hoje aqui. Como conselheira federal, esses últimos 3 anos que os médicos realmente lutaram contra um inimigo que não tinha literatura, um inimigo que não tinha vacina, um inimigo que não tinha topografia, não tinha perfil, não tinha nada. E era um inimigo forte, veloz, rápido e contagiante. Orgulho muito grande dos médicos? Orgulho, os médicos agiram honrando a sua profissão, salvando vidas de muitas pessoas, inclusive arriscando a sua própria e a de seus familiares. Muitos entregaram as próprias vidas. Muitos entregaram. Então, é uma função muito nobre que nós desempenhamos e realmente eu gostaria de não estar comemorando os tantos que pereceram, né, em função disso, mas a gente tem que lastimar tudo isso, né? A palavra é lastimar e agradecimento por tudo que eles... E enaltecer o grande trabalho que os médicos sempre fizeram. Como conselheira federal do Conselho de Medicina, podemos dizer que a medicina, sem exagero, deixou de ser, há muito tempo, uma profissão para ser uma missão? Seguramente a profissão médica é uma missão, uma honrosa missão que nós temos. Acho que já faz tempo que ela deixou de ser só uma profissão. Nos últimos 3 anos ficou selado, ficou, né? Digamos que mais reconhecido por toda a população. E é isso, mas mais reconhecimento. Mas sempre foi importante, sempre foi uma missão. Eu diria até uma missão quase que divina, né? A gente conseguir... Eu ia dizer, mais do que humana, espiritual. E eu quero, então, agradecer a presença aqui da doutora Tatiana, médica do Conselho Federal de Medicina, chancelando esse evento aqui na Assembleia. Obrigado. Muito obrigada. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde está acontecendo a entrega da medalha da 55ª Legislatura para o Conselho Regional de Medicina. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Gerson Junqueira Júnior, que é presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, que tanto orgulho dos gaúchos, que também já recebeu medalha, já recebeu homenagem aqui na Casa do Povo. Dr. Gerson, podemos dizer que o médico deixou de ser uma profissão para ser quase que uma missão, ou totalmente uma missão. Durante os últimos 3 anos, vocês foram verdadeiros heróis, vocês foram verdadeiros anjos da guarda da população, e entregaram as suas próprias vidas para salvar a vida. E hoje a Assembleia Legislativa se rende, mais do que uma homenagem, um reconhecimento a tudo que vocês têm feito pela humanidade. Exatamente, um agradecimento ao nosso deputado e colega Tiago Duarte, que fez essa proposição da entrega da medalha para o Cremers, que está completando hoje 70 anos. São 7 décadas de muito protagonismo no estado do Rio Grande do Sul. O Cremers, que tem uma função muito importante, que é salvaguardar a nossa sociedade, fiscalizando, judicializando, né, criando regramentos ao exercício profissional,
e salvaguardando, acima de tudo, a ética, e salvaguardando a ética profissional, salvaguarda a saúde da nossa população. Então, o Cremers é uma instituição que hoje está nas nossas vidas há 7 décadas, muito importante. Eu hoje faço parte também da diretoria do Cremers, né? A MRIGS, Associação Médica, ela tem, por lei, 2 cadeiras dentro do Conselho Regional de Medicina, e com muito orgulho hoje eu estou nessa diretoria atual. Então, é um trabalho diferente do que a gente faz lá na MRIGS, mas me orgulha muito, né? E todos estamos aqui com regozijo em relação a esses 70 anos, esse aniversário, né? E recebendo com muita honra essa medalha aqui da nossa Assembleia Legislativa. Momento de celebração, mas eu não posso me furtar de falar da importância que vocês tiveram nos últimos 3 anos, porque vocês lutaram contra um inimigo que não tinha literatura, um inimigo que não tinha medicamento, que não tinha vacina, e os médicos entregaram as próprias vidas para salvar um momento trágico da humanidade. E eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância dos seus colegas, do senhor, nessa luta que não se conhecia o inimigo. Bom, esses 2, 3 últimos anos foram muito impactantes para todos nós, para toda a sociedade, né? Em todo o mundo, a pandemia da Covid-19 realmente foi uma coisa diferente para nós todos, né? Não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde trabalharam, deram o seu coração para enfrentar essa doença, né? E isso não pode ser esquecido, isso tem que ser lembrado, né, para sempre, né? Nós já tivemos uma situação muito semelhante há uma década, há um século atrás, né? E agora isso se repete, né? Da gripe espanhola, exatamente, que foi uma pandemia também global e teve uma repercussão econômica, social muito parecida com o que nós tivemos agora. Mas de fato, assim, a história do Cremers, a história da Associação Médica do Rio Grande do Sul, a história do CIMERS, né, ela não se restringe a esses 3 anos, né? São 7 décadas, né? Nós fizemos o ano passado também 70 anos, o CIMERS o ano passado fez 90 anos, então é quase um século de história da medicina do Rio Grande do Sul, né? Uma das medicinas, assim, no Brasil e no mundo que deve ser exaltada, referência, né? Nós temos aqui, a gente exporta qualidade, a gente exporta inovação, né? Isso é muito importante. Exporta talentos também. E talento, obviamente, do gaúcho, que é muito importante. Então, isso tem que ser lembrado, essa história de quase um século aí da medicina do Rio Grande do Sul. E isso eu vou até salientar depois, assim, que nós, em 70 anos, assim, quantas gerações de médicos passaram, né? E o dinamismo que a gente tem que ter de ideias, de critérios, né, de regramentos, né, enfim, de ações que a gente deve ter ao longo de toda essa vida, né? As coisas mudam muito, a sociedade muda, nós médicos temos que mudar também. Então isso é muito importante. Assim, claro que esses 2 anos agora foram impactantes, mas a gente tem uma história muito longa, muito rica, né, muito bela, né, para salientar. Presidente Gerson Junqueira Júnior, presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, uma mensagem para os seus colegas, para o Cremers, nesses 70 anos aqui, essa celebração, e também uma lembrança en passant para todas essas pessoas que lutaram contra um vírus que não tínhamos nada de literatura, nada de vacina, nada de medicamento. A sociedade, a mensagem que eu deixo é: confiem na ciência, confiem na medicina, né? E aos médicos, continuem orgulhosos de serem médicos no nosso estado, né? Sempre amparados pelo Conselho Regional de Medicina, sempre alicerçados cientificamente pela Associação Médica do Rio Grande do Sul e sempre defendidos do ponto de vista trabalhista pelo nosso sindicato médico, né? E com essas 3 entidades fortes e atuantes, eu tenho certeza que a medicina gaúcha continuará sendo exemplo para todo o Brasil. Obrigado, presidente. E eu que agradeço, muito obrigado. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na entrega da medalha da 55ª Legislatura para o Conselho Regional de Medicina. E um grande destaque essa tarde aqui, chancelando esse evento aqui, é o professor, doutor e médico Luiz Lavinsky, que é presidente da Academia Rio Grandense de Medicina. Doutor, uma honra muito grande ter aqui na Assembleia Legislativa, prestigiando esse evento, 70 anos do Cremers, porque os médicos, durante a pandemia,
foram mais do que uma profissão, foi uma missão. Eles entregaram a própria vida para salvar vidas. Que momento da história que os médicos viveram durante esses últimos 3 anos, não é isso, doutor? Certamente um desafio, infelizmente, que ocorreu sem registro, e a mentalidade, a ideia, a cultura do médico é entregar primeiro a si e depois pensar em si. Ou seja, houve uma maciça entrega da sua sorte, da sua saúde, da sua sobrevivência. E muitas vezes até da própria família, porque ele ia para o hospital e podia trazer doenças para os familiares, para os convívios, não é isso? A insegurança foi permanente para toda a população, mas para a classe da saúde, quando eu falo médico, englobo enfermagem e outras atividades que realmente, estando no fronte, se expuseram, como o senhor falou, à família, e os cuidados pertinentes a uma certa segurança, mas nada que possa se dizer que estavam isentos de morrer. Bom, eles entregaram as próprias vidas para salvar vidas, mas a sua área da academia é uma área do conhecimento, e não tínhamos registros, não tínhamos conhecimento, nem pesquisa, estávamos contra um inimigo, o mundo todo, os médicos, os enfermeiros, a saúde estava lutando sem saber que inimigo era esse, não tinha conhecimento, não tinha literatura, não é isso, doutor? Nós estamos sempre habituados a seguir na medicina, seguindo protocolos. E nesse momento deu espaço para intuição, para opiniões leigas, na maioria das vezes desprovida de ajuda e sim. Com interesses políticos? Não, eu acho que o desespero era tão grande que algumas pessoas tentavam opinar sem a consistência. Isso era generalizado. Hoje ainda não está totalmente suprida a ciência para essa área. Ainda estamos esperando remédios, não só vacinas para salvar vidas. Tem alguma coisa já iniciando, mas o que ocorreu de maneira extraordinária foi a rapidez com que se obteve vacinas. E isso, em outras ocasiões, leva... que a ciência se superou? Totalmente. Num passado recente, para propiciar uma vacina comprovada, seguindo todos os trâmites, levavam muitos anos. E nessa ocasião, em torno de 1 ano, nós já estávamos vacinando. E isso é um esforço mundial. Todas as grandes crises se seguem com benefícios para a sociedade. E a ciência teve que se superar. E essa superação vai dar dividendos que serão colhidos por muito tempo. Doutor Luiz Lavinsky, professor, médico e presidente da Academia Rio Grandense de Medicina. Uma mensagem para as famílias que perderam os médicos, perderam os estudantes, às vezes jovens médicos, às vezes médicos experientes que também entregaram a sua vida para salvar vidas. Uma mensagem da Academia. É um pouquinho difícil uma mensagem de improviso, mas devo dizer que fizeram o seu papel, e a sociedade médica e a sociedade maior os agradece, e teremos eles em mente, como está sendo agora, com repetidas homenagens, vamos dizer assim, coletivas e merecidas. Bom, podemos dizer que mais do que uma homenagem hoje, é um reconhecimento por eles terem entregado tragicamente as suas vidas, e alguns até que ficaram com vida também estão com sequelas, né? E mais do que uma profissão, médico se tornou uma missão, não é isso, doutor? Ele sempre teve a missão, mas os desafios é que modelam essa resposta. E esse desafio exigiu todo o conteúdo
vamos dizer, da ética médica, do espírito da medicina, e realmente não houve decepções. Nós somos, vamos dizer, comprometidos, dado que estamos vinculados a uma entidade médica, mas a sociedade soube reconhecer isso também. Thank you.